terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém em seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai. Oi, som. Oi, som, oi. Oi, som. Oi, som, oi. Não é preciso oi, som. viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar oi, som. que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério do céu. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar. Jesus não gosta de arrumadinho para agradar a Deus. O homem tem que ter fé
Não adianta ser amigo do Evangelho, você tem que decidir se você é ou não é. Você não pode se justificar, quem purifica pecado é o sangue de Jesus. Você precisa é nascer de novo, e se quiser seguir a Ele, tem que carregar a cruz. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente, por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração, um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade eu digo na hora, se Jesus voltasse agora quase que você subia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente, por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração, um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade eu digo na hora, se Jesus voltasse agora quase que você subia. Tem muita gente sem entendimento que deixa sua Bíblia no Salmo 91 e ela fica toda empoeirada. Sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum. Porém o crente que é vencedor, ele lê com devoção e faz do jeito que fiz. Ter escondido a santa palavra dentro do meu coração pra não pecar contra ti. Oi, som. Glória a Deus, aleluia. Bom dia a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos deu a ordem, como Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A única forma do ser humano não ser condenado é crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Somente por meio de Cristo Jesus que um dia o homem pode ter uma comunhão com Deus. Foi por isso que foi necessário que Deus enviasse o seu Filho Jesus para que pudesse morrer por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para dar vida e uma vida eterna para aqueles que o creiam nele, para aqueles que obedecem a sua palavra. Será que nesta manhã você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Você tem andado de acordo com as Escrituras? Porque o próprio Jesus falou lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais nela a vida eterna, e são elas que falam de Jesus. A Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala dos sinais quando estivesse perto da sua volta. E todos os dias nós estamos vendo sinais da volta de Jesus. Muitas pessoas estão desapercebidas pelos sinais, mas a volta de Jesus, ela se aproxima. Como Jesus também falou lá em João, capítulo 3, versículo 18. Jesus falou: aquele que crê nele não é condenado. Então, aquele que crê em Jesus Cristo não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. A única forma que o ser humano tem de escapar da condenação eterna é por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então hoje o homem ele está rejeitando a palavra de Deus, como Jesus falou lá em João 3,19. Jesus disse que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Então hoje o homem ele ama mais as trevas do que a luz. Então hoje o homem prefere amar este mundo caído, pecaminoso, do que a Deus. Então Jesus também falou lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Jesus diz: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
Então só quem pode apagar o meu e o seu pecado é Jesus Cristo, o único que pode apagar os nossos pecados. Um pastor não pode apagar os seus pecados, o padre não pode apagar os seus pecados, somente Jesus Cristo, esse tem o poder de apagar os nossos pecados. Ou você acha que os seus pecados vai ser apagado porque hoje você está numa Semana Santa, porque hoje você não come carne, porque hoje você não faz aquilo? Ou você acha que os seus pecados vão ser apagados porque você reza a uma imagem de escultura? Ou você acha que os seus pecados vão ser apagados porque você faz uma promessa com o santo fulano de tal? Nós sabemos que os nossos pecados só podem ser apagados quando nós cremos na obra redentora que o nosso Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário. A partir do momento que o homem creia em Jesus Cristo, os seus pecados serão apagados. Então Jesus diz: arrependei-vos. Então Jesus fala para nós se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, e se converter a Ele enquanto é tempo, enquanto ainda é tempo. Jesus ele está dando a oportunidade para que o ser humano se volte para Deus, mas o homem ele tem escolhido continuar na prática do pecado, continuar nas tradições, achando que por guardar um dia, achando porque não comer carne está agradando a Deus. Pelo contrário, está desagradando, porque como o Senhor falou lá em Mateus capítulo 15, versículo de número 8, o que adianta o homem honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus? Hoje o homem ele tem honrado a Deus da boca para fora, mas o seu coração continua na maldade, o seu coração continua no adultério, no homossexualismo, no roubo, na prostituição. Passa 40 dias jejuando, passa dias se abstendo de carne, e quando chega no sábado vão se prostituir, vão encher a cara de cachaça e acha que está agradando a Deus. Pelo contrário, está desagradando a Deus. Não adianta nós guardar um dia, dois, se ao terceiro dia nós continuarmos na prática do pecado. É por isso que Jesus diz: arrependei-vos. Nós temos que se arrepender de coração e se voltar para o Deus Criador, porque a qualquer momento Ele pode bater na sua porta. E se Jesus nesta manhã Ele voltar, será que por você guardar um dia, será porque você guardar 2 dias, você vai entrar no reino dos céus? Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, Ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Nesta manhã eu lhe pergunto: você tem feito a vontade de quem? Você tem feito a vontade de uma religião, ou você tem feito a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz: somente aquele que fizer a vontade de Deus, esse entrará no reino dos céus. Mas hoje muitas pessoas não estão fazendo a vontade de Deus, porque se estivessem fazendo realmente a vontade de Deus, se arrependiam dos seus pecados, se voltaria para Deus, se voltaria para o Deus Criador, porque foi Ele que nos criou. Então hoje o homem ele tem rejeitado a palavra do Senhor Jesus Cristo, prefere guardar tradições, prefere guardar coisas que não edificam, que não mudam, que não dá a vida eterna para o ser humano, mas tem guardado tradições e tem rejeitado a palavra de Deus, tem anulado. Mas como Jesus falou na sua palavra: arrependei-vos, convertei-vos, para que um dia os seus pecados sejam apagados. Somente Jesus Cristo ele tem o poder de apagar os nossos pecados. Não adianta você ir ao padre, não adianta você ir ao pastor, que eles não vão apagar os seus pecados. Só quem vai apagar os seus pecados é Jesus Cristo, quando o homem ele crê na obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus ele sofreu por nós, Jesus ele foi perseguido, Jesus ele foi cuspido, Jesus ele carregou o peso que era para nós carregar, o peso dos nossos pecados estava sobre ele. Então hoje o homem tem rejeitado o Cristo Jesus, aquele que veio, e também, irmãos, aquele que foi preparar lugar para aqueles que realmente seguem a sua palavra.
realmente para aqueles que buscam Ele em verdade, em espírito e em verdade. Se nesta noite, se nesta manhã, Jesus Cristo, Ele pedir a sua alma, será que a sua alma vai herder aonde? No céu ou no inferno? Porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus falou de dois caminhos, de duas eternidades. Jesus falou de uma eternidade com Deus e a outra sem Deus. Jesus falou da porta estreita, mas também falou da porta larga. A porta larga, irmãos, representa o caminho de pecado, o caminho de perdição, o mundo que hoje muitos preferem andar em direção a este mundo. Mas nós sabemos que o fim dele é a morte, é a condenação eterna. Então o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno é Jesus Cristo. Como o apóstolo Pedro falou lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, entre o qual devemos ser salvos. Então a salvação do ser humano, ela é por meio de Cristo Jesus. A salvação não vem de homens, a salvação não depende de homens, a nossa salvação ela vem de Jesus Cristo. Então, para que eu e você herdamos a salvação, nós temos que crer em Jesus Cristo, nós temos que obedecer a sua palavra. Não adianta você seguir tradições que não vai adiantar em nada. Ou você acha que você pode comprar a Deus guardando um dia, ou você acha que você pode comprar a Deus guardando 2 dias? Não. Podemos ver, para que o homem consiga a salvação, ele tem que se chegar para Deus e se arrepender dos seus pecados e se converter a Ele enquanto, irmãos, é tempo. Mas hoje muitas pessoas brincam com a palavra do Senhor, muitas pessoas não dão crédito ao Evangelho de Jesus. Mas Jesus Cristo, Ele pregou como Ele falou lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Jesus diz para nós: arrependei-vos. Jesus, Ele quer que nós se arrependamos dos nossos pecados, para que um dia nós estaremos no céu com Ele. Podemos ver que hoje todos querem ir para o céu, mas nem todos querem obedecer a palavra de Deus. Ou você acha que você vai para o céu fumando um cigarro de maconha, se prostituindo, enchendo a cara de cachaça? Ou você acha que quando você morrer você vai herdar o céu? Você vai herdar o inferno se não se arrepender. Porque a Bíblia diz que os idolatras, os feiticeiros, os maldizentes não herdarão o reino de Deus, mas somente aqueles que se arrependem dos seus pecados e decidem reconhecer Jesus Cristo como o Salvador das suas vidas. Mas hoje não, hoje as pessoas não querem buscar mais a Deus. Mas como Jesus falou aqui em Marcos capítulo de número 8, versículo de número 34, Jesus diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, e disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus falou para a multidão: se alguém quiser seguir Ele, tome a sua cruz e siga-me. Renuncia o pecado, renuncia a idolatria, renuncia a macumba, deixe os vícios da droga, da cachaça, para servir Jesus Cristo. Deixe aquilo que pode atrapalhar a sua caminhada com Cristo Jesus. Mas Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Será que hoje você tem negado seus desejos? Você tem negado as tradições para seguir Jesus? Ou você acha que por guardar um dia você pode herdar a vida eterna? O que adianta você guardar quinta, sexta-feira e no sábado está se prostituindo, enchendo a cara de cachaça, falando mal do próximo, adulterando, matando, roubando? Não vai adiantar em nada. Pelo contrário, vai pecar ainda mais. Mas Jesus disse: se alguém quiser vir até Ele, negue-se a si mesmo, negue os seus desejos,
negue essas tradições para servir o Deus Altíssimo. Então, da mesma forma que Jesus falou ali junto com os seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Creio eu que ali poucas pessoas quiseram negar para seguir Jesus. Hoje não é diferente. Hoje o povo não quer mais negar o pecado para seguir Jesus Cristo. Estão indo para a condenação eterna, acreditando em religião, acreditando em líder religioso, acreditando em político, acreditando em coisas deste mundo, mas não querem acreditar na palavra de Deus, não querem acreditar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. Então Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se nessa manhã Jesus Cristo aparecesse para você, dissesse: negue o pecado, negue a idolatria, negue a feitiçaria, negue a tradição, será que você negaria para seguir Ele? Será que você deixaria essas práticas para seguir Jesus Cristo? Será que você deixaria? Ou você preferia ir para o inferno junto com as suas coisas deste mundo, junto com as suas práticas? Porque Jesus, Ele veio para libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo que está perto de ser derramado sobre esta terra. Então o juízo de Deus está perto de ser derramado sobre esta terra, porque hoje o homem não quer mais se voltar para Deus. Então a ira de Deus está perto de ser derramada sobre essa cidade, se o homem não se arrepender. Mas o homem tem preferido andar em direção a este mundo, em direção à prática do erro. O homem prefere ir para a condenação eterna do que ter Jesus Cristo como seu Salvador, de que ter Jesus Cristo como seu guia, como seu Senhor. Mas então Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, irmãos, negue o pecado, negue o que o mundo oferece para seguir Jesus Cristo, porque nós sabemos que depois da morte segue-se o juízo. Então depois da morte segue-se o juízo. Então depois da morte é o homem com Deus, não adianta mais nada. Então a única esperança tem para o ser humano é se ele morrer em Cristo Jesus, a esperança de salvação. Quantas pessoas hoje não morreram sem reconhecer Jesus como seu Salvador? Então a oportunidade, a esperança para eles não tem mais, porque a esperança da salvação é ainda quando está com vida. Porque como a Bíblia diz, aquele que confessa Jesus Cristo diante dos homens, um dia o próprio Jesus confessará cada um daqueles que confessaram Jesus diante do Pai. Será que hoje você tem confessado Jesus como seu Salvador? Será que hoje você tem confessado Jesus como seu Senhor? Ou você é mais um religioso? Ou você é mais um daqueles que frequenta templos, mas não frequenta a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus? Porque não adianta você ser um religioso, porque não adianta, porque quem segue religião não garante a salvação. Mas aquele que segue Jesus Cristo, aquele que obedece a palavra de Deus, a salvação é certa para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Ou você acha porque frequenta uma religião, acha que está salvo? Ou você acha que por rezar uma imagem de escultura, você acha que está agradando a Deus? Ou você acha que você está agradando ao Senhor, guardando o dia? Não, nós só podemos agradar a Deus se nós obedecemos a palavra dEle, se nós andarmos de acordo com a sua palavra. Então aqui nesta manhã Jesus fala para nós fazer o que? Se arrepender dos nossos pecados. Então Jesus diz para nós nesta manhã: se alguém quer seguir Ele, tem que negar o pecado, tem que negar o curso deste mundo, porque este mundo oferece cachaça, esse mundo oferece prostituição, esse mundo oferece roubo. Então o homem tem preferido continuar no curso deste mundo,
mas não quer servir Jesus Cristo, não quer renunciar para seguir o Deus Altíssimo. Então Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas como Jesus falou lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 19, ele diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Então a luz, irmãos, representa Jesus Cristo. Então Deus, irmãos, enviou seu Filho Jesus a este mundo, não foi para nos condenar, mas foi para nos salvar da condenação eterna. Mas como diz a palavra do Senhor, que o homem está amando mais as trevas do que a luz. Então o homem está rejeitando Jesus Cristo. O homem ele está rejeitando a salvação. Porque quando você, quando nós não demos crédito à palavra de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Como Jesus falou no livro de João, no capítulo 8, no versículo 47, ele diz: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então hoje todos dizem que é de Deus, hoje todo mundo diz que é de Deus, mas não tem parado para examinar as Escrituras. Porque quem convida o ser humano para examinar as Escrituras não é eu, mas é o próprio Jesus Cristo que convida o ser humano para examinar as Escrituras. Então, como Jesus falou em João 8,47, muitas pessoas dizem que é de Deus, mas estão rejeitando o convite do próprio Deus, porque o próprio Deus, irmãos, convida nós para examinar as Escrituras, e o homem está rejeitando o convite de Deus. Então, no grande dia que você estará diante do Deus grande, do Deus Altíssimo, Ele vai negar cada um daqueles que negaram Ele, cada um daqueles que preferiram o curso deste mundo, cada um daqueles que desprezaram a palavra dEle. Ele vai desprezar também naquele grande dia. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então hoje o ser humano está tendo a oportunidade de ter um concerto com Deus por meio de Cristo Jesus, mas o homem não quer nada com Deus, o homem não quer se voltar para Deus. E como Jesus falou aqui no versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Porque aproveitaria um homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então Jesus diz: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então Jesus também falou: o que adianta o homem percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você percorrer este mundo inteiro atrás de riquezas, atrás de famas, e perder a sua alma? Porque a sua alma, ela é preciosa para Jesus. A sua alma foi pago um alto preço, um preço de sangue, um sangue inocente que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então Deus, irmãos, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo. Então Jesus, irmãos, Ele carregou aquela cruz. Jesus derramou o seu sangue inocente, não tinha pecado, por nós pecadores, que merecia a condenação eterna. Mas Jesus, irmãos, enviou, irmão Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Então a humanidade está rejeitando este Deus, que pode limpar, que pode apagar os seus pecados. É Jesus Cristo. Então hoje o homem está trocando, deixando Deus para trás, para focar nas riquezas deste mundo, para buscar as coisas deste mundo, para buscar tradições, para buscar ídolos, para buscar cantores, para buscar famas. Estão esquecendo do principal, a salvação. Estão esquecendo de se preparar para a volta de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a volta de Jesus será no abrir e piscar de olhos. Será rápido, não vai dar tempo à humanidade se arrepender. Então o dia da humanidade se arrepender é hoje. Você que me ouve da sua casa nesta manhã,
se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Mas hoje a humanidade está sentindo vergonha de Jesus. Como Jesus falou aqui no versículo 38, ele diz assim: porquanto qualquer entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhará de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então, a humanidade, ou seja, o homem hoje, ele está se envergonhando de Jesus. Hoje o homem não quer mais pregar o Evangelho de Jesus, não quer mais falar de Cristo para as pessoas, para a humanidade, mostrando o caminho da salvação. Mas hoje as pessoas não dão mais crédito ao Evangelho de Jesus. É por isso que Deus ele está irado com essa nação. Da mesma forma que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, Ele destruirá também essa cidade, que estão debaixo de tradições, que estão debaixo de feitiçaria, que estão na macumba, que estão no espiritismo, mas não querem se voltar para Deus. Então Deus destruirá. A ira de Deus está perto de ser derramada sobre essa geração adulta e pecadora, que tem vergonha do Evangelho de Jesus, que tem vergonha de Jesus Cristo. Mas cada um sentirá a ira de Deus ser derramada sobre essa terra, porque hoje o homem ele tem trocado a verdade pela mentira. Hoje o homem prefere a mentira. Hoje o homem prefere adorar o diabo do que adorar a Deus. Hoje o homem tem preferido andar em direção ao contrário da palavra de Deus, mas não quer andar de acordo com a palavra do Senhor Jesus. E diz que estão agradando a Deus, achando porque guardam o dia, achando porque guardam o mês, achando porque não come carne, está agradando a Deus, achando que está chamando a atenção de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo isso em vão, porque quando der no outro dia estão na prática do pecado novamente. Não adianta, não adianta. Como Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, esse povo só honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está totalmente longe de Deus. Então o coração do homem está longe de Deus. O coração do homem não tem mais amor à palavra do Criador. Então o coração do homem não tem mais amor à santa palavra de Deus. O amor das pessoas a Deus ele tem se esfriado. É por isso que Deus está irado com essa nação. É uma nação de pessoas que só pensa em cachaça, só pensa em sexo, só pensa em roubo, só pensa em se prostituir, só pensa em matar, em roubar, mas não querem se voltar para Deus. É uma nação adulta e pecadora, que sentirá a ira de Deus. O juízo de Deus está perto de ser derramado sobre essa terra. Então você que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra nessa manhã, se arrependa, se volte ao Criador enquanto é tempo. Então Jesus falou no versículo 36, o que adianta o homem percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Deus nessa manhã pedir a tua alma, se Deus requerer a tua alma nesta manhã, a sua alma vai herder o céu ou o inferno, porque só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Não existe negócio de purgatório, como o padre ensina. Isso é mentira do diabo. Não existe negócio de purgatório. A Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, Jesus falou que o homem ele é ordenado morrer uma vez só. Então depois disso segue-se o juízo. Não existe negócio de purgatório, como a religião ensina. Isso é mentira de religião. Isso é mentira de homens.
É por isso que o próprio Jesus diz para nós examinar as Escrituras, para nós não ser enganados por esses falsos profetas, como Jesus falou, por esses falsos apóstolos. Mas como Jesus diz, o que adianta o homem percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma, ela é preciosa para Jesus. A sua alma é valiosa para o Criador. Então hoje o homem tem preferido ir para o inferno do que ir para o céu. O diabo, ele vem enganando pessoas para acreditar em tradições, para acreditar em religiões, para acreditar no que os líderes religiosos falam. É por isso que é importante o ser humano examinar as Escrituras, realmente ver se o que nós estamos pregando se está nas Escrituras. Então Jesus falou no versículo 36, porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então, irmãos, o que adianta hoje o homem ter muito dinheiro? O que adianta hoje o homem ter fama? O que adianta hoje o homem ter mulheres? O que adianta hoje o homem ter carro novo, dinheiro, e perder a sua alma? Não adianta em nada. Não adianta. Jesus uma certa vez contou a história de um jovem rico. O jovem, ele foi ter com Jesus. Lá ele perguntou o que era necessário que ele pudesse fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou para ele para que ele pudesse vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres e seguir Jesus, que ele teria o tesouro no céu, que era a vida eterna. Mas ele não quis. Ele preferiu o seu tesouro, ele preferiu a sua riqueza. Hoje muitas pessoas se encontram na mesma situação. Hoje as pessoas preferem as suas riquezas, preferem a sua fama, preferem o seu dinheiro, preferem o seu status, mas não querem largar isso para seguir Jesus, porque Jesus, ele promete a salvação para aqueles que o buscam ele, para aqueles que se dedicam em buscar Jesus Cristo. Então hoje o homem, ele tem trocado a verdade de Deus pela mentira. Hoje o ser humano prefere viver enganado na idolatria, na feitiçaria, prefere viver enganado pelas tradições, mas não quer examinar as Escrituras. Como Deus falou no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, Jesus falou, ou seja, Deus falou que o povo dele está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Então hoje o povo, ele está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento das Escrituras. Então hoje o povo está sendo destruído por faltar o conhecimento das Escrituras, porque hoje o povo tem preguiça de ler a Bíblia. Diz que não tem tempo, mas estão mentindo. Tem tempo para assistir uma novela, tem tempo para assistir um jogo de futebol, tem tempo para falar da vida dos outros, tem tempos para fazer várias coisas, tem tempo para se prostituir, tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para examinar, nem para meditar na palavra de Deus, porque tem preguiça de ler a Bíblia, porque não quer se voltar para Deus. O homem, ele tem arranjado pretexto para não ouvir as sagradas Escrituras, o caminho, mostrando o caminho da salvação para o ser humano. Então Jesus falou para a multidão: se alguém quiser vir após mim, negue. Você sabe o que é negar? É largar, é não fazer mais,
é não praticar mais o erro, é não praticar mais o pecado e focar somente em Jesus Cristo. Hoje o povo diz que tem fé em Deus, mas é uma fé morta, porque a fé sem as obras ela é morta. O povo diz que tem fé em Deus, mas não tem feito nada para Deus. O povo guarda a Semana Santa, achando que está agradando a Deus. Guarda a quinta-feira, sexta-feira não come carne, achando que está agradando a Deus. Mas quando é no sábado, vão encher a cara de cachaça, vão se prostituir. Então é uma fé morta. Porque Deus falou, Jesus falou, que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Então o povo tem honrado a Deus da boca para fora, mas o seu coração continua cheio de ódio, de rancor, continua cheio de coisas que desagradam ao Criador. Ou você acha que os seus pecados vão ser apagados por você guardar isso? Ou você acha que os seus pecados vão ser apagados porque guarda um dia, porque faz uma promessa com o santo, fulano de tal? Não. Os nossos pecados só vão ser apagados quando você cremos na obra redentora que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário e aceitando Ele como Salvador das nossas vidas. Somente por meio de Jesus Cristo os nossos pecados pode ser apagados, pode ser lançado fora, como ele diz, pode ser lançado no mar, no lago do esquecimento, somente por meio do Criador. Como diz o apóstolo Pedro, lá em Atos 4:12, ele diz que a nossa salvação não há em outra pessoa. A salvação do ser humano não está em uma igreja evangélica. A salvação do homem não está em uma igreja católica. A salvação do homem não está em um padre, não está em um pastor. A salvação da humanidade está em Jesus Cristo. Está somente no Filho de Deus, Jesus. Então hoje o homem tem rejeitado Jesus Cristo, tem preferido a mentira, tem preferido dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, mas não tem dado ouvido à doutrina de Jesus Cristo. Então Jesus falou: não adianta você, meu irmão, minha irmã, percorrer este mundo inteiro atrás de algo desta terra, porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus. Então buscai no primeiro o reino dos céus. Primeiramente, irmão, nós temos que buscar a Deus. Primeiramente, nós temos que buscar Jesus Cristo. Hoje, muitas pessoas se levantam pela manhã, esquece de agradecer a Deus, se acorda arrechado, atrás de riquezas, atrás de famas, mas esquece de se preparar, esquece de buscar Jesus Cristo, esquecendo que por hoje você está de pé, esquecendo por hoje você se levantar, foi o Criador que permitiu que hoje você se levantasse. Então a única coisa que você deve fazer é agradecer Jesus Cristo por Ele ter lhe dado um dia, mais um dia de vida, para você abrir a sua boca e reconhecer esse Deus grande como seu Senhor. Não deixe ser enganado pelas coisas deste mundo, não deixe ser enganado pelas religiões, não deixe ser enganado pelos líderes religiosos,
mas que você se volte para Deus. Eu não lhe convido para seguir uma religião, eu não lhe convido para seguir igreja evangélica, nem católica, nem espírita, nem testemunha de Jeová. Nessa manhã eu lhe convido para seguir Jesus Cristo. Nesta manhã eu lhe convido para se voltar para Deus. Nessa manhã eu lhe convido, vamos seguir Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus nós vamos encontrar a vida eterna. Você sabe o que é uma vida eterna? É uma eternidade ao lado de Deus. É uma eternidade, irmãos, ao lado do Criador. Será para todo sempre. O ser humano estará ao lado do Criador para toda a eternidade. A Bíblia diz que lá não há sofrimento. A Bíblia diz que lá não há tormento, só há alegria. Mas Jesus também falou do inferno, que lá é sofrimento. O bicho nunca morre, o fogo nunca se acaba. Então o fogo do inferno será para todo sempre, para toda a eternidade. Aqueles que preferiram o curso desse mundo, aqueles que preferiram a cachaça, aqueles que preferiram a droga, a prostituição, aqueles que preferiram o curso desse mundo, será lançado no lago de fogo, se não se arrepender. Jesus falou no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, Jesus diz assim: aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, ou seja, no inferno. Então, aquela pessoa, irmãos, que não for achada escrito no livro da vida, será lançado no inferno. Nessa manhã você pode se perguntar: como é que eu devo ter o meu nome escrito no livro da vida? Reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador. A partir do momento que você reconhece Ele como seu Salvador, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ou você acha que uma religião pode escrever o teu nome no livro da vida? Não pode. O pastor, o padre, não pode escrever o nosso nome no livro da vida. Só quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é somente Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse pode escrever o meu e o seu, e daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Somente, irmão, Jesus. Mas como Jesus falou aqui no versículo 38, no versículo 37, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que é que o homem pode dar, irmãos, pelo resgate da sua alma? O que é que o homem pode oferecer pelo resgate da sua alma? A única coisa, irmãos, que o homem deve fazer é se voltar, irmãos, para Deus. É se voltar, irmãos, para a palavra de Deus. É se voltar, irmãos, para o único Deus, que esse pode salvar, esse pode nos libertar do curso da prática deste mundo. Então você que ouve essa palavra, se volte para Deus, irmão. Enquanto você está tendo a oportunidade única que Cristo Jesus está te dando. Não pode haver nenhuma comparação.
amiga diferente. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa de crente. Festa de crente oferece comida, festa do mundo oferece cachaça. Festa de crente termina com alegria, festa do mundo quando termina é sem graça. Festa de crente tem hora pra terminar, festa do mundo só termina quando a fraca. Festa de crente deixa o homem renovado, festa do mundo deixa cheio de ressaca. Não pode haver nenhuma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente. Não pode haver nenhuma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa de crente. Festa de crente quem dirige Espírito Santo, festa do mundo quem dirige Satanás. Festa do mundo seu clima de guerra, festa de crente exala cheiro de paz. Festa do mundo termina com amargor, festa de crente tem sabor de mel. Festa do mundo vai terminar no inferno, festa de crente vai continuar no céu. Não pode haver nenhuma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente. Não pode haver nenhuma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa de crente. Apaga velas, acende velas e mais velas, desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede convidado para o santo ajudar. As penitências se envolvem com Maria, faz promessa pra Maria, o xará se amar. Deixa crescer a barba e o cabelo, só esquerda do joelho e não vem desoperar. Troque a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque a vela. Passou, irmãos. Estamos aqui no Bom Princípio, anunciando aqui o Evangelho de Jesus. A palavra de Deus foi pregada, anunciada. Que Deus possa abrir o entendimento do povo, para que possa compreender e entender o propósito de salvação que o nosso Jesus tem à humanidade. Mas aqui temos aqui não lhe responde, nem mané, nem o responde, pode sua vida mudar. E faz uma venda sem vela pra Eunice, dos quatro mandou desistir, toque só de ator. Desesperado, joga água no cruzeiro, só orienta o pesadelo e não vê Deus operar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós.
chegar.